Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, o nosso tema é um tema muito em alta atualmente, que é as cirurgias faciais. Lifting, mini liftings. E aí, qual a sua dúvida sobre esses procedimentos, sobre essas cirurgias faciais? E a gente vai falar também sobre procedimentos que podem ser feitos ou em conjunto ou separados. E o nosso convidado de hoje, também super especial, já veio no nosso podcast e é nosso convidado mais uma vez, porque sempre quando ele vem, surgem muitas perguntas e por isso ele é nosso convidado mais uma vez, Dr. Davis. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast e é uma honra tê-lo aqui com a gente novamente. Muito obrigado, Rose. É uma honra minha. Sempre muito bom vir aqui na primeira vez, né? Sim, abrimos o nosso podcast. Abrimos, e estou tendo a honra de estar aqui com você de novo, minha amiga e uma grande profissional. Muito obrigada, Dr. Davis. E vamos lá, né? Vamos. Esse tema, Dr. Davis, é um tema super em alta, até porque o que a gente vê, né? São tanto influencers falando, como a gente teve agora o caso recente, né, da cantora Solange, que sofreu aqueles processos de emagrecimento, fez procedimentos estéticos, mas não teve o resultado adequado e partiu para a cirurgia plástica, né, o lifting. Ela fez o lifting total, né, que deu algumas modificações na face, aí tem toda aquela questão da rede social, alguns gostam, outros nem tanto, outros acham que modificou demais. E aí eu queria que o senhor falasse, que você falasse aqui pra gente, qual é a indicação dessas cirurgias plásticas, se existem diferenças do mini lifting para o lifting, quanto que é indicado o paciente, a paciente, começar a pensar no lifting facial. Primeiro assim, não há uma idade limite para menos ou para mais, né? Mas assim, é muito incomum a gente fazer o lifting facial com menos de 50 anos. Bom, isso do ponto de vista usual, clássico, né? Só que com o emagrecimento, com essas canetinhas emagrecedoras, essa idade ela tem descido um pouquinho, tem se aproximado cada vez mais dos 40 anos. Bom, como é que é tomada essa decisão? Essa decisão é tomada entre o paciente e o médico. Hoje, praticamente, todo mundo faz algum tipo de tratamento estético de beleza na face, né? Pelo menos usa um protetor solar, mas a pessoa faz um peeling, faz a aplicação de toxina botulínica, preenchimentos, uso de fios. E esses procedimentos mais novos, né, como é o caso desses que a gente está falando, eles costumam trazer um resultado bom, mas também um resultado moderado. Ele não é capaz de tornar aquele rosto extremamente flácido, né, derretido, como meus pacientes gostam de falar, né, numa face totalmente jovial. Então, aquela paciente que já fez esses tratamentos, ou mesmo que não fez, né, mas que apresenta um rosto realmente muito envelhecido, esse é o caso clássico, esse é o caso que está indicado a cirurgia plástica. Os casos intermediários, aí eles vão precisar de uma avaliação conjunta muito precisa. Por quê? Porque uma cirurgia, ele não é um procedimento menor, como a aplicação de toxina botulínica ou harmonização facial. Ele é um procedimento de médio a grande porte. Ele deixa cicatrizes, ele envolve parada das atividades, obviamente envolve a possibilidade de qualquer complicação. Então, a decisão ela tem que ser tomada com cuidado. A paciente, quando vem demonstrando esse envelhecimento intermediário, né, a primeira pergunta que eu faço é: você já fez procedimentos não cirúrgicos? Você já usou laser, o peeling, botox, um preenchimento, uso de fios? Se a pessoa diz não, principalmente mulheres, eu costumo pedir, digo, olha, tente uma vez, né? Faça uma vez um tratamento desse para ver se é o suficiente para lhe deixar satisfeito. Só reforçando os casos intermediários, né? Sim. O homem geralmente ele não aceita. Ele já vem porque ele quer fazer a cirurgia dele. A cirurgia da face ela é dividida em terços. A gente, do ponto de vista cirúrgico, a gente divide a face em 3 terços. Então, a gente tem a testa, que é o terço superior, isso inclui a sobrancelha. A gente tem o terço médio, que é do canto do olho ao queixo, e a gente tem o terço inferior, que é o pescoço. A cirurgia facial ela também é feita em terços. Então, o terço inferior, o pescoço, é o chamado mini lifting, ou lifting cervical,
que é a área onde a gente sofre envelhecimento mais cedo, pelo menos a maioria das pessoas, né? Eu me queixo muito aqui da minha papada. Na verdade, é porque esquecem de cuidar dessa parte. Foca nessa região e esquece, que é o que eu falo para minhas pacientes, né? É o todo. Exatamente, Rose. Então, essa é uma área esquecida. Essa é uma área que fica abaixo da linha de visão, né? Então, é uma área que a gente não costuma cuidar. O terço médio, né, que é essa região malar, essas ruguinhas aqui, o pessoal costuma chamar de bigode chinês, né? Quando ela é feita, via de regra, a gente associa com o pescoço, né? Porque a incisão, o corte, é o mesmo. Então, eu vou fazer um corte aqui, ó, no pé da orelha e atrás da orelha para fazer a cirurgia. Então, esse corte eu uso para o lifting cervical, para o mini lifting. E esse corte eu uso para o lifting 2/3, né? Terço médio e terço inferior. Muito raro a gente não precisar tratar o pescoço numa cirurgia plástica. O termo mini, ele às vezes, ele refere a pessoa a uma ideia de que é um tratamento mínimo para o mesmo resultado, né? E não é. Onde você vê mini cirurgia, você está falando em tratamentos para mini áreas. Então, o mini lifting é o lifting cervical, ele não é uma cirurgiazinha pequena que vai rejuvenescer o rosto como um todo, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. E a gente tem o lifting 3/3, que é aquele que inclui a região da testa. A região da testa é uma área muito comum de rugas, né? A gente faz muita movimentação, a gente se espanta, levanta a sobrancelha, a gente fica brava, junta a sobrancelha, né? Quando a gente sorri também, o pezinho de galinha, ele é em grande parte resultado da testa, né? Da testa haver uma queda aqui, juntar essas rugas. Então, essa é uma área que a gente pode tratar. Esse tratamento, ele pode ser feito de forma aberta, né? Se não for feito com tratamentos não invasivos, ele pode ser feito de forma aberta. A forma tradicional é o lifting coronal, né? Um corte de um lado ao outro, né? Via de regra dentro da linha dos cabelos, para enfraquecer a musculatura. Quando há excesso de pele, que não é comum, mas quando há excesso de pele, retirar o excesso de pele, né? E assim por diante. Hoje o lifting coronal, o lifting do terço superior, ele está em grande desuso. Por quê? Porque a toxina botulínica, ele é um tratamento que ele possui um efeito muito bom. Um efeito praticamente igual ao lift frontal, ao lift coronal, né, ao lift da testa. Exceto em alguns casos, obviamente, né? E aí, por conta disso, a pessoa acaba abrindo mão de um pós-operatório mais lento, porque realmente ele envolve alguns cuidados, né? O fato de que a pele da testa fica meio adormecida por um tempo é extremamente incômodo. A gente, quando está falando assim, a gente nem pensa, né, que é tão incômodo. Mas é uma coisa que incomoda muito as pacientes. Elas referem, Davis, olha aqui, está adormecido. Calma, vai, aos pouquinhos isso vai voltando, né? É diferente dos terços médio e inferior, né? A queixa também do terço superior, ela é pequena. A maioria das pessoas que eu atendo hoje faz tratamento da região da testa há muito tempo, sabe? O tratamento da face, inclusive, ele começa na casa dos 20 anos, via de regra, né? A partir daí ou antes disso, né? Você tem que ter o hábito de usar protetor solar, pessoa de pele seca, de se hidratar, né? Quando chega um determinado momento, fazer os tratamentos não cirúrgicos, que você conhece talvez até melhor do que eu, né? E aí prolongar aquela face jovem. E a região da testa, ela responde extremamente bem a esses tratamentos não cirúrgicos. Então, é por isso que ela é uma área menos tratável, né? A gente associa frequentemente, não sei se eu estou falando demais. Não, pode falar. A gente associa frequentemente a cirurgia plástica das pálpebras, junto com a cirurgia da face. E isso é quase que, minhas pacientes dizem que é um combo, né? Isso é quase que um combo, digamos assim. Por quê? Porque o envelhecimento da pele facial, ele é, via de regra, acompanhado pelo envelhecimento da pele palpebral, né? Então, a pessoa passa a apresentar bolsas de gordura, sobras de pele, às vezes a queda da sobrancelha, ela atrapalha até a visão da pessoa. Quando você junta a dobra de pele com a queda da sobrancelha, a pessoa não consegue enxergar direito. E queixas não estéticas,
como, por exemplo, a flacidez da pálpebra inferior. A nossa pálpebra inferior, ela se assemelha a um lençol em cima de um varal, de uma cordinha de varal. Então, todo mundo tem varal em casa, com o passar do tempo, aquela corda do varal ela vai se curvando, né? Aqui acontece o mesmo com a gente. Então, essa pálpebra inferior, frequentemente, ela fica flácida. Mais fininha. Isso, a cordinha do varal, que é o tarso, ela se estica. E aí ela precisa ser reposicionada. Então, a cirurgia da pálpebra, ela não é só uma cirurgia rejuvenescedora, mas ela é uma cirurgia também reparadora, do ponto de vista que a gente melhora a situação visual, né? E tanto na pálpebra inferior, esse reforço da pálpebra, esse reforço do tarso, ele serve para evitar aquele olho redondo de quem fez cirurgia de pálpebra, né? Como ele serve para evitar complicações, como a pálpebra virar para fora ou para dentro, que são o ectrópio e o entrópio, né? E tem também as tecnologias. A gente hoje faz uso de tecnologia na cirurgia plástica. Qual é o grande vilão do lifting facial? O grande vilão do lifting facial é o pescoço, é a região cervical, né? Por quê? Primeiro, você já chamou a atenção, é a área menos cuidada, né? Aquela área que fica fora da linha de visão. Segundo, é uma área que a gente não consegue retirar o excesso de pele. Eu acabei nem falando dessa parte da pele, mas eu volto mais a seguir. Então, a gente não consegue retirar o excesso de pele. Eu já tive paciente de pegar aqui atrás e dizer, doutor, eu quero uma cirurgia, você corta aqui, puxa, você já deve ter visto casos Na verdade, os pacientes dizem assim, eu quero que faça uma pinça, é só uma besteirinha, é só levantar aqui, ó. Levanta aqui, reduz aqui o bigode chinês, eu só quero isso. Como se fosse muito simples, né? Como fazer com o dedinho é muito fácil, né? É bom demais. A gente pode até botar aqui, ó, melhora mais ainda. Mas aí, como o pescoço é uma área de tanto... como eu falei, né, o calcanhar de Aquiles dessa cirurgia, né, a gente tem buscado opções. Então, uma das coisas que a gente faz, quando o músculo do pescoço está separado, né, tem uma diástase também aqui, como tem no abdômen, a gente pode precisar fazer um corte escondido aqui embaixo do queixo para juntar o músculo. Mas aí tem a questão da pele, né? E eu não posso fazer um corte aqui e tirar a pele. Sim. Então, os tratamentos com tecnologias de retração, e eu prefiro usar o argoplasma, mas tem outras tecnologias, né? Eles vêm para aquecer a pele por dentro, a grosso modo, né? Só para me fazer entender. Eles aquecem a pele por dentro e eles fazem com que ela grude melhor. Com isso, a gente tem uma duração maior do resultado. Porque o resultado imediato, após o lifting facial, após o lifting cervical, é um resultado extremamente recompensador, sabe? Ele traz uma satisfação muito grande, assim, para o paciente e para o cirurgião. Mas a perda do resultado no pescoço também, ele é algo que nos deixa triste muito cedo, né? Se isso acontecer. Então, a tecnologia tem nos ajudado bastante nisso, sabe? Com certeza. E foi bem interessante você falar da questão da tecnologia associada, porque muitas vezes as pacientes, né, por ver em rede social, ver a divulgação da mídia, ver cantoras fazendo, enfim, acredita que é somente a cirurgia, né, que vamos dizer assim, só corta aqui a pele, tira o excesso, costura e tá tudo bem. Mas a gente sabe que vai muito além que isso, né, Dr. Davis? É um reposicionamento de tecido que tem que ser feito, é o reposicionamento da pele também, porque tem a forma de se remover esse retalho, é uma tecnologia associada, que pelo que eu entendi, é como se fosse uma fibrose que faz internamente para unir mais esse tecido. E foi bem importante você falar isso, porque ao mesmo tempo que a gente vê em rede social, acredito que você veja também, hoje em dia existe um movimento muito grande, tá? E, inclusive, de alguns cirurgiões plásticos que querem disseminar para os pacientes não realizar procedimentos estéticos, porque, segundo eles, atrapalham quando vão fazer a cirurgia plástica. Ou, então, dizer que os procedimentos estéticos não trazem nenhum resultado, como ultrassom microfocados, bioestimuladores de colágeno, lasers, enfim, né? E eu queria que você falasse também isso, porque eu sei que é uma dúvida muito grande. Eu recebo muitas pacientes na clínica que falam assim, mas eu vi médico tal falando na rede social
que não é para fazer ultrassom microfocado, porque é para a gente pensar mesmo no lifting. Mas e aí, será se é indicativo mesmo logo de cara um lifting? Será se não seria importante pensar numa tecnologia? Lógico que a tecnologia, dependendo do grau de flacidez, né, não vai reduzir 100% uma flacidez, a gente sabe disso, mas melhora, né? E aí eu queria que você falasse também sobre isso. Tá. Pois olha, nenhum tratamento é 100%, né? Essa também é uma das frases iniciais que eu digo para as minhas pacientes, né? Nenhum tratamento é 100%. Você não pode achar que vai fazer um lifting facial e acabou. Jovem nunca mais vai fazer nada. É a terra do nunca, né? Com Peter Pan. Não, isso não existe, né? Então, os tratamentos, eles são eficazes, eles têm eficácia comprovada. Agora, você precisa indicar. O que é indicar? É fazer o tratamento correto na pessoa correta. Então, se a pessoa tem aquela pele muito fotoenvelhecida, aquelas uma pitose muito grande. Isso, uma pitose, uma queda muito severa dos tecidos, rugas muito marcadas. Por mais que você se esforce em tratamentos não cirúrgicos, ainda que vá haver uma melhora, e vai haver uma melhora, a melhora vai ser pequena dentro daquele todo. Então, esse é o caso clássico da cirurgia de face. Agora, sim, você pega um caso intermediário, né, foi o que eu falei no começo, ele deve, eu até peço para que a pessoa se submeta pelo menos a uma sessão de tratamentos não cirúrgicos. Rosa, eu sou cirurgião, eu gosto de operar, né? Onde eu me divirto é centro cirúrgico, mas eu não estou aqui para operar todo mundo, eu estou aqui para operar quem precisa, né? Quem merece. Então, eu explico para a pessoa pelo menos uma vez, olha, você não acha que deve tentar, principalmente quando é região coronal. A pessoa me procura só para a região da testa. Eu digo, olha, você não quer tentar uma vezinha, um tratamento não cirúrgico, vamos ver o que acha. Se você gostar e achar que vale a pena, você pode manter. Se você não gostar, né, a gente pensa espera na cirurgia. passar o efeito do medicamento, do tratamento, e aí a gente pensa na cirurgia. E aí a pessoa pode se submeter a todos esses tratamentos, né? O ultrassom microfocado, né? O laser, o microagulhamento, tudo isso que a gente já vem falando aqui ao longo da nossa conversa, né? E esses resultados, se forem pequenos para o que aquela pessoa busca, aí é a hora do lift, né? Se eles forem resultados suficientes, aí a gente vai adiar um pouco mais. Ela não vai ficar livre do lift. Todos nós estamos sujeitos a, em algum momento, a pensar no indicação do lift facial, né? Mas aquilo ali pode prorrogar o momento dela fazer esse lifting facial. Então, sim, esses tratamentos, eles funcionam. Como é que foi a evolução do lifting facial? Bom, inicialmente se pensava que era só uma sobra de pele, né? Só puxar o dedinho, né? Aí começaram inicialmente a fazer um cortezinho, tirar um pouquinho de pele, opa, você sai do consultório ali esticadinho. Da menos de um mês voltou tudo. Por quê? Porque os tecidos estão soltos por dentro, né? Então se passou ao lifting cutâneo. O que é esse lifting cutâneo? Fazia esse corte, soltava só a pele bem fininha, até perto da bochecha, e depois tracionava, né, puxava. E aí, ao fazer isso, você conseguia esticar a pele do rosto, só que às custas de alterações de formato que são inadequadas, indesejadas. Por exemplo, a boca ficava muito larga, né? A pele ficava com aquele aspecto artificial de ser algo de plástico mesmo, brilhante, extremamente fina, sabe? O olho podia ficar muito tracionado também, entendeu, Rose? Então, essas foram as primeiras técnicas, abordagens cirúrgicas, que eram muito boas para a época, né? Porque a gente está falando de uma época que não tinha grandes estudos nessa área. Depois, com o passar do tempo, foi se estudando, foi se entendendo que a face ela não é só pele. Ela é pele, ela é gordura, ela é músculos, e ela tem uma estrutura por cima do músculo, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial, o SMAS, que ele é o tecido que recobre os músculos. Então, acho que todo mundo já viu uma peça de picanha, né? Você corta aquela pelezinha que fica em cima. Todo mundo diz aquela pelezinha, né? Ali é uma aponeurose, né? A gente tem a mesma coisa na face. Então, você tratando essa aponeurose, você já melhora imensamente
o reposicionamento das musculaturas, né, a atração das linhas de expressão, e aí depois você trata a pele sem exageros, né, você já não precisa mais descolar até aqui, né, você já faz um descolamento melhor, você trata a pele sem exageros, né, e aí você já obtém um resultado mais natural, que a cirurgia mais realizada hoje ainda é desta forma. Uhum. Tem surgido recentemente as técnicas mais profundas, nas quais se procura soltar o músculo não só da pele, mas soltar também da parte dos ossos e reposicionar por dentro tendões, musculaturas, aponeuroses, né? Juntar todas as três, né? Pele, musculatura e a parte mais profunda no intuito de procurar um resultado também mais natural e mais duradouro, né? Uma coisa interessante que a gente observa quando a gente faz o lifting facial, só uma lembrança que me veio, uma das coisas de beleza, principalmente na mulher, a maçãzinha do rosto cheia, né? E com o passar do tempo, essa maçãzinha do rosto, ela vai descendo. E aí a cirurgia, ela não é só aliviar aqui e esticar aqui. A gente reposiciona essa maçãzinha do rosto aqui mais perto do olho. Isso dá um sinal de beleza muito interessante, né? Mas às vezes a pessoa tem até uma dificuldade, assim, de entender, né? De entender, de se identificar, né? Quando ela faz aquela avaliação da face, né? Então, são mudanças importantes. Por que eu estou falando nisso? Porque você citou logo no começo, uma pessoa famosa, né? Que apareceu em redes sociais depois de um lift, e muita gente elogiando, muita gente criticando, né? Primeira coisa, toda plástica é assim, né? Tem gente elogiando, tem gente criticando, né? Pessoas públicas, muito mais. E isso é amplificado imensamente, né? Mas o resultado a que você está se referindo, eu achei muito adequado, sabe? E, normalmente, as pessoas, elas criticam não porque o resultado ficou feio. A pessoa fala, não, tá feio. Não é, tá feio. Tá diferente. Que teve modificações. Ocorreram modificações. Então, a gente faz no intervalo de horas e a pessoa cicatriza, evolui num intervalo de dias. Então, de horas a dias, a gente faz regredir a maior parte dos resultados que décadas agiram no rosto daquela pessoa. Então, não tem como não ficar uma diferença, né? Não tem como algumas pessoas entenderem mal aquela mudança, né? Lógico que tem casos exagerados, a gente já viu por aí, né? Mas ela gera esses dois tipos de reação, tanto reações positivas como negativas. E o paciente, ele tem que estar preparado, né? Principalmente pessoas públicas que fazem algum tipo de procedimento, ela tem que estar. Assim como teve uma era, eu acredito que você também acompanhou, a era de muitos preenchedores, a era de modificar completamente o rosto, que hoje a gente já sabe que já está em desuso. Muitos que utilizavam muitos preenchedores, colocavam aquela maçã muito marcada, um lábio muito grande, já estão começando a remover, porque agora a gente está na era da naturalidade. E acredito, inclusive, Dr. Davis, que por isso essa era da naturalidade, que a gente está vendo aí um movimento, né, de 2025 para cá, e que a gente veja também esse movimento de liftings. Por quê? Porque o que eu vejo muito também, eu acredito que você também, pacientes que querem melhorar a estrutura da face, principalmente mulheres, que é um público maior, que perdeu aquela definição, que tem um bigode chinês muito visível, uma pitose muito grande, um olho que perdeu muita gordurinha nessa região. E a gente já fala da parte do emagrecimento, que também está muito evidente atualmente. E elas querem um resultado positivo, mas ao mesmo tempo tem receio. Receio de ficar algo artificial. Por quê? Porque volta ali naquele tempo onde tinha um excesso. Né, o excesso dos preenchimentos. Eu vou fazer isso, mas meu rosto vai modificar? É o que eu mais recebo na clínica, né? Eu quero fazer procedimento, mas eu não quero que ninguém perceba que eu fiz. Eu quero que melhore, mas eu não quero que ninguém veja o que eu fiz, né? Ou se é um bioestimulador, uma tecnologia, eu quero que melhore, eu quero que reduza o bigode chinês, eu quero que melhore o meu olho, mas eu não quero que ninguém perceba que teve uma modificação. E eu acredito que esse movimento também das cirurgias plásticas, né, dos mini liftings ou dos liftings totais, alguns tipos de técnicas que estão sendo utilizadas agora, seja um movimento
para pensar na naturalidade. Lógico que a gente sabe que tem uma parte que não deixa tão natural, né? A gente vê isso nas redes sociais. Mas eu acredito que por isso tenha sido essa movimentação aí, tanto de procedimentos estéticos que sejam voltados para a naturalidade, que a gente agora escuta a era regenerativa, é a regeneração dos tecidos, é a melhora da qualidade da pele, é um estímulo de colágeno regenerativo e as cirurgias plásticas também. E aí você já até falou um pouco, mas eu quero que você fale pra gente, por exemplo, um pós-cirurgia. A paciente fez, gostou, tá ok, mas ela precisa manter esse resultado, né, doutor Davis? Não vai ser para a vida toda, né? A gente sabe que não. Até porque, uma vez por ano, gente, a gente sofre modificações. Então, assim, fiz a cirurgia esse ano, daqui a 3 anos, não vai estar mais do mesmo jeito. Já perdeu ali uma estrutura óssea, já perdeu gordura novamente, a pele já não está mais a mesma, enfim, né? A gente sabe que tem essa modificação. Pós-lifting. Paciente fez, gostou, ela precisa refazer novamente? Tem essa predisposição, daqui a 5 anos, não sei, 10 anos, pode ter essa possibilidade de fazer? Sim, é muito comum na realidade o relifting, né? Porque, como eu falei há pouco, né, as pessoas a partir dos 50, 60 anos, elas já fazem. Outrora, um lift facial era algo para ser feito em mulheres a partir dos 70 anos e a vida social das mulheres, né, dos homens um pouco menos, né? Estou me referindo às mulheres que são a maior parte do público. A vida social delas, ela se estendia até no máximo 80 anos, então fazia ali o seu lift aos 70, 60 e muitos anos e acabava abrindo mão de refazer ali mais adiante. Hoje, a pessoa faz mais cedo, né? Tanto a mulher como o homem, quando ele começa a ver 50 e muitos anos, 60 e pouquinhos anos, em média, que o rosto já está derretido, ele acaba fazendo o seu lifting. Agora, você há de convir que a vida social daquela pessoa ela se prolongou muito. Não só a vida em si, né, mas a vida social daquela pessoa ela se prolonga muito. Então, se você faz o lifting por volta dos 60 e você passa 10 anos tendo uma vida normal, né, você vai ter alguns sinais de 10 anos de sol, 10 anos de gravidade, 10 anos de movimentação da face. Então, é razoável admitir que em torno de 10 anos, muitas pessoas queiram fazer uma nova cirurgia. À exceção do pescoço. O mini lift é mais cedo, sabe? Eu até explico para as minhas pacientes, para os meus pacientes, eu digo, olha, vamos fazer a cirurgia, porque uma pergunta extremamente comum é assim, quantos anos eu vou rejuvenescer? Exatamente. Né? Você ouve isso também todo Quantos dia, né? anos e quanto tempo dura? Pronto, as duas coisas. Digo, olha, não dá para dizer quantos anos você vai rejuvenescer. Com certeza, nenhum ano, porque eu não vou lhe tornar igual você era há 10 a 15 anos. É outra pele, né? É outra pele, outra estrutura óssea muscular, como você falou há pouco, né? Gordura. Aí eu falo, olha, não dá para dizer quantos anos você vai rejuvenescer, porém, o usual é a pessoa passar 10 anos até ela pensar em uma nova cirurgia. Mas a região do pescoço, frequentemente algumas pessoas querem operar mais cedo. Então, quando eu operei minha mãe, em 2005, a gente não dispunha de tecnologia de retração de pele. Era outra técnica. Era outra técnica, outra forma, outras coisas que eu tinha em mãos. E aí, quando foi em 2010, ela quis fazer um retoquezinho no pescoço. A gente fez um mini lift, né? Ela ficou satisfeita com o resultado dela até esse ano. Ela decidiu fazer. Então, no caso dela, foram 20 anos. 15, se a gente considerar um pouquinho, o mini lift, né? E aí, a gente fez o lifting dela, refez o lifting dela, né? Refiz o pescoço, aí eu utilizei o argoplasma, né, para retrair melhor a pele. E a minha expectativa agora é de pelo menos mais 20 anos, né? Vai dar certo. Vai. Mas 10 anos é um tempo razoável para a pessoa pensar em refazer. Agora, sim, se ela puder se manter, né? Poxa, você compra um carro, você manda lavar, você manda polir, né? Aí você faz o rosto, né? Você tem que hidratar, você tem que proteger do sol, você tem
que usar bioestimuladores, quando é o caso, você tem que fazer harmonizações faciais, você não pode Hidratações. deixar, né? Não pode deixar no sol, né? Como você não deixaria seu carro novo também. E é super interessante a gente falar sobre isso, da questão da manutenção, né? O paciente, na grande maioria das vezes, eu penso, doutor Davis, que ele quer fazer a cirurgia e achar que não precisa fazer mais nenhum tipo de procedimento, que é algo eterno, duradouro, que vai ficar aquele resultado para o resto da vida, né? E aí, por isso, é importante a gente ressaltar que tanto pode ter a possibilidade, se necessitar, de fazer outra cirurgia, como a gente bem falou, pensar em 10 anos ou mais, dependendo de cada paciente, e também de fazer as manutenções, não somente com skincare, mas pensar também no bioestimulador, nas tecnologias, que a gente sabe que hoje as tecnologias evoluíram bastante, né? Então, para pacientes que não querem sentir dor, hoje a gente tem tecnologias maravilhosas, que o paciente tem uma melhora, faz retração de tecido também, compacta tecido como ultrassom microfocado, e quando a gente compara as tecnologias iniciais, é igual a cirurgia, né? Tudo vai se melhorando, tanto para o paciente ter um resultado melhor e ter uma qualidade também dentro do tratamento, né? Menos doloroso, não precisar de fazer... parar de trabalhar, exatamente, né? De um anestésico, porque muitas vezes o paciente tem medo. Então, a gente tem também essa vertente, tanto de manutenção, como também, se não tiver a indicação, começar por esses procedimentos até você ter a indicação de pensar no lift ou mini lift. E para a gente finalizar, o papo está muito bom, daria aqui quase mais alguns tempos, porque quando a gente começa a conversar sempre vai surgindo novas perguntas, mas a gente não pode ficar sem falar do uso das canetas emagrecedoras, né, doutor Davis? Que está super em alta, e são pacientes, dependendo da quantidade de quilos que perde, são pacientes que têm uma indicação futura a se pensar num lift, né, doutor Davis? Aí a gente cai agora num público especial que está se tornando cada vez maior, que são essas pessoas de grande perda de peso. E o uso dessas medicações, essas canetinhas emagrecedoras, está muito disseminado. Então, muitas pessoas perdem muito peso no intervalo de tempo muito rápido, né, muito curto. Então, o que acontece? Ela tem um envelhecimento precoce da face, porque aquela pessoa que é gordinha, a face é redonda, a pele esticou, né? Os músculos ficaram mais tensos. Na hora que ela emagrece, que ela perde a gordura facial, desculpe, na hora que ela emagrece, que ela perde a gordura facial, aquela pele, ela não consegue se adaptar. Aí o que acontece com ela? Ela cai. Né? E ao cair, ela traz uma insatisfação muito grande, né? E aí, muitas dessas pessoas, elas não conseguem um resultado que lhes deixe satisfeita com tratamento não cirúrgico, né? Muitas delas conseguem, muitas não conseguem. E aí, pessoas muito jovens hoje, até da casa dos 30 anos, elas já pensam em fazer um lifting facial. E realmente, quando a gente avalia, a gente observa a necessidade de um tratamento cirúrgico. Então, da mesma forma que a pessoa opera a mama, depois que emagrece, opera a barriga, né, a coxa, o braço, a face, ela vai também merecer uma abordagem mais cuidadosa. Essas canetinhas, elas são um fenômeno dos últimos poucos anos. Então, elas têm levado essas pessoas a grandes perdas ponderais nesses últimos poucos anos, né? Mas elas optam por começar os tratamentos pelas áreas mais clássicas. Então, começa o tratamento fazendo a cirurgia mamária, tanto mulher como homem. O homem também tem muito homem com a mama flácida, né? De tecido gordinho. Vão para a cirurgia do abdômen, vão para a coxa, vão para o braço. E aí, agora que começou aquele boom da cirurgia da face. Essas pessoas já fizeram essas outras cirurgias, né? E agora elas olham no espelho, vê... O corpo ok, o rosto começa a incomodar. Mama levantada, cintura fininha, coxinha esticada, né? Sem tanto bracinho, né? E aí elas pensam, não, mas esse corpo não é desse rosto, né? E aí elas começam a procurar. Então, esse é um público novo que ele tem aparecido nos consultórios, né? Apesar de não ser uma procura grande ainda, né, de decisão, Davis, eu quero fazer a cirurgia plástica da face, mas é um público grande que comenta,
olha, Davis, eu vou fazer minha cirurgia mamária, mas Futuramente, o ano eu penso que vem na quero face. fazer o meu rostinho, entendeu? Quero fazer minha papada, né? Então, realmente, esse emagrecimento de grandes proporções, ele mudou a abordagem que se tem da face hoje. Acabou tendo mais indicação de cirurgia. Bom, gente, como eu falei, o papo aqui ia além, né? Inclusive, eu quero já deixar aqui para você botar aqui no seu comentário. Qual é o próximo tema que você quer ver aqui a gente falando, né? Já que estética está super em alta, cirurgias também. E eu quero que você comente aqui. Qual é o próximo tema que você quer que o Dr. Davis fale aqui com a gente? Porque ele vai vir outras vezes, eu tenho certeza disso. Vou, tá? prazer. Então, o papo foi muito bom. Espero ter esclarecido essas dúvidas de lifting, que era o que eu mais recebia, pacientes querendo entender um pouco mais, querer saber se era indicação. E eu quero agradecer o Dr. Davis por ter se disponibilizado a passar esse tempo aqui com a gente, esclarecendo essas dúvidas. É sempre um prazer lhe receber aqui, uma honra receber aqui você, que é sempre muito disciplinado nas palavras que fala, né? Estuda muito. E muito rebruscado aí também de falar voltado na parte da ciência, que é o que a gente busca, né? Trazer convidados que paute a estética, procedimentos estéticos ou cirúrgicos, como a gente sempre chama aqui nossos convidados, artigos científicos, porque, de uma forma em geral, o que a gente mais vê são muitas notícias midiáticas de rede social que deixam muita dúvida para o paciente, Dr. Davis. E é importante a gente trazer esses nossos convidados aqui que se paute na ética profissional e em artigos científicos, que é o que a gente busca para entregar bons resultados para o nosso paciente. Então, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. Em breve, aqui vai surgir muitas perguntas e você vem novamente aqui para esclarecer mais algumas dúvidas. Eu que agradeço, Rose. Então, gente, mais um fim aqui ao mais um episódio do nosso podcast Estética e Ciência em Foco com o Dr. Davis. Em breve, outro episódio. E se você gostou do nosso conteúdo, já compartilha, segue, coloca aí o sininho para você já ficar aguardando o nosso próximo episódio.